2, muito conhecido, né? Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Certo? Então, aqui esta palavra tem um significado que significa... me perdoa. Arquegos significa chefe, pioneiro, primeiro, príncipe, né? Aquele que abriu a porta, aquele que fez o primeiro caminho, né? Pode significar fundador ou originador. Nesse sentido, então, usa-se acerca do fundador de uma cidade, de uma família, de uma escola filosófica, né? Se emprega também esse termo para fonte ou origem. Quer melhor descrição para Jesus? Autor, a origem da nossa salvação. Fundador da nossa salvação. Pioneiro da nossa salvação, né? Há uma ideia básica que ressoa em todas as acepções desse vocábulo. Um arquegos é aquele que começa algo para que outros possam ter acesso a isso. Vou repetir. Um arquegos é aquele que começa algo para que outros possam ter acesso a isso. Por exemplo, inicia uma família para que outros possam nascer no meio desta família, funda uma cidade para que outros possam habitá-la, inaugura uma escola filosófica para que outros possam segui-lo, né? O arquegos é autor de bênçãos ou de desgraça, né? No caso de Jesus, é autor de bênçãos, as bênçãos da salvação, né? É aquele que abre o rastro para que outros o sigam, né? Então ali diz, trazendo muitos filhos à glória, tanto o que santifica como os que são santificados, expressões de que Jesus vem à frente. Por intermédio de Cristo, a salvação chega a todos os homens, né? Ele foi o que inaugurou o caminho. Numa visão, é como se fosse da seguinte maneira. Um barco está próximo à praia e alguém desce desse barco, toma o barco por uma corda e o guia pelo caminho de um canal. Então esse abre o caminho e traz o barco até o canal. Eu penso que ficou muito claro, muito fácil de entender. Aquele que abre o caminho. Jesus é o pioneiro da salvação, se assim nós podemos dizer, mas de uma forma correta, autor, consumador, origem, fonte da salvação. Não há outra fonte de salvação senão Jesus Cristo, o arquegos da nossa salvação. Jesus, então, versículo 11, né? Tanto o que santifica como os que são santificados. Jesus nos elevou a uma posição que antes era ocupada somente por Ele. Somente pelo unigênito do Pai. Pela sua obra santificadora na cruz do Calvário, pela sua morte e ressurreição, pela obra redentora de Cristo, eu e você, todos aqueles que creem, são feitos filhos de Deus. Fomos adotados como filhos de Deus e agora então Jesus não tem vergonha de nos chamar irmãos. Né? A gente vê como está em João 20, 17. João 20, 17. Olha o que Jesus fala. João 20, 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando Jesus estava na terra, sempre que ele ia dirigir uma oração a Deus, ele não dizia meu Deus, ele dizia meu Pai, Pai. E ensinou a nós a orarmos dizendo Pai nosso que está nos céus. Já prevendo a obra redentora e sabendo da obra redentora, melhor dizendo, sabendo daquilo que faria, já nos colocando como filhos de Deus. Né? Apenas na cruz ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque estava coberto do pecado da humanidade. Mas em todas as outras vezes ele diz, meu Pai. E depois da sua
ressurreição, agora ele fala, meu Pai e vosso Pai. Né? Então Jesus não tem vergonha, ele nos elevou a esta posição de filhos, que é muito melhor do que qualquer outra posição. A igreja não está em qualquer lugar. A igreja de Jesus está assentada sobre as hostes celestiais. A igreja de Jesus tem posição privilegiada e está em unidade com Cristo. Quando Deus olha do céu, ele vê a igreja, os salvos, em unidade com Cristo. Amém? Quero continuar aqui. Versículo 14. Né? Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, antes, o 12 e 13, ele faz menção das profecias do Antigo Testamento. Ele cita ali o Salmo 22, 22 e Isaías 8, 18, falando acerca do que Jesus está fazendo como autor, trazendo outros consigo, ele sendo santo, sendo santificado e santificando a muitos. Verso 14. Ele se uniu conosco na condição de fraqueza e de morte. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Né? Então ele se uniu conosco na condição de fraqueza e de morte, não na mesma condição de pecado, porque embora foi tentado, nunca pecou. Mas ele provou da condição de estar num corpo mortal, finito, passageiro, sofrendo dores e sofrendo tentações, né? O Senhor, sobre quem a morte não tinha direito, entrou na morte. O Senhor, sobre quem a morte não tinha direito, entrou na morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, então a morte não tinha direito sobre ele. Ele entrou na morte e tomou sobre si a pena de morte que pairava sobre nós, e despojando assim o diabo do poder que tinha de apavorar o crente, de amedrontar o crente em relação à morte. E é bem provável que todos nós venhamos a morrer, é bem provável que muitos de nós venhamos a morrer, eu creio, e ainda posso crer dessa maneira, que muito provavelmente eu não vou morrer, muito provavelmente eu vou ver o arrebatamento da igreja, vou passar desta vida para a vida eterna, né? Eu estou vivo e espero dessa maneira. Mas se acontecer de envelhecer, adoecer e morrer antes, eu não tenho medo da morte. O cristão, de fato, não tem medo da morte. Não quer morrer, mas não tem medo da morte, porque sabe que depois da morte, aí sim, a morte para mim, cristão, para você, cristão, ela não pode ser encarada de uma maneira como se fosse um castigo, mas sim a saída desse corpo que está limitado para a plenitude das bênçãos. Eu vou ler como está escrito aqui. É bem provável que eu e você passemos pela morte, mas não com o pavor do castigo, mas como uma porta que nos faça sair do sofrimento e entrar na plenitude das bênçãos. Eu espero que me fiz entender. O que Cristo anulou aqui é que eu e você vivêssemos com medo da morte. Cristo nos deu uma posição de filhos, nos deu uma posição de herdeiros, e para a glória dele, quando viermos a falecer, estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Como Jesus pôde chegar a ser isto, né? As nossas versões dizem que Deus o aperfeiçoou pelas aflições. Aperfeiçoar traduz o verbo teleion, né? Ou do adjetivo teleios, que se traduz geralmente por perfeito. Tá? No Novo Testamento, a palavra teleios tem um significado particular. Não tem a ver com aquela perfeição abstrata e filosófica, né? Aplica-se como um exemplo de um animal que atingiu o máximo do seu crescimento, o máximo da sua maturidade. Aplica-se ao animal que é sem mancha e está adequado para o sacrifício. A alguém estudioso que deixa os níveis elementares e chega à maturidade. A um cristão que deixa os níveis elementares e chega à maturidade em Cristo, que desenvolveu-se em Cristo, né?
Então, no Novo Testamento, esse é o significado da palavra perfeito. Alguém maduro, alguém que está completo, alguém que está preparado, alguém que está plenamente adequado para o propósito a que foi designado. Então, Jesus, pelo meio da aflição, por causa da aflição que sofreu, ele aparece agora perfeito, preparado, totalmente adequado para ocupar a posição que o autor aqui está dizendo de fiel e misericordioso sumo sacerdote. Jesus provou das mesmas aflições que eu e você, para que ele pudesse ser visto, e realmente ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote. Né? Como é que a gente se torna alguém misericordioso, irmão? É impossível alguém se tornar misericordioso se não prova coisas semelhantes ao que o seu semelhante está passando. É impossível para mim saber o que é uma dor de fome se eu nunca passei fome. É por isso que muitas vezes nós somos exercitados ao jejum. Deus nos conduz ao jejum para sentir fome e saber na pele o que é sentir fome de fato. Quando nós ficamos, eu por exemplo, né, eu sei que se eu jejuar por um dia, eu não vou saber o que é passar fome. Mas quando eu jejuo 2 ou 3 dias, aí eu sei o que é passar fome. Eu não estou apenas com vontade de comer, eu já estou fraco, já estou debilitado, já estou sentindo tontura, zonzeira, até um certo desnorteamento, né? Então quem passou fome sabe o que é padecer fome. Né? Quem já sofreu a perda de um filho sabe o quanto dói a perda de um filho. Eu acho que estou me fazendo entender. Então Jesus passou pelos mesmos sofrimentos que nós, passou na pele, sendo ele o Criador, se fez homem e passou na pele para se tornar misericordioso e fiel sumo sacerdote. Portanto, aqui, irmãos, o verbo perfeito é alguém inteiramente adequado e capaz para a tarefa a que foi destinado. Assim, pois, o autor de Hebreus diz que por meio do sofrimento Jesus foi capacitado inteiramente para a tarefa de ser o autor da nossa salvação. Seus sofrimentos o tornaram capaz de abrir o caminho para os outros para a salvação. E por que isso é assim? Né? Ponto 1. Por meio dos seus sofrimentos, Jesus se identificou realmente com os homens. O autor de Hebreus cita 3 textos do Antigo Testamento, que nós já dissemos aqui, Salmo 22, Isaías 8:18, 17 e 18. Se Jesus tivesse vindo ao mundo numa forma que excluísse todo o sofrimento, teria sido absolutamente diferente dos homens e, portanto, nunca poderia ter sido o seu Salvador. O básico na ideia grega de Deus é separação, é inacessibilidade. Essa é a ideia grega de Deus. No cristianismo, não. No cristianismo, a ideia de Deus é identificação, identidade. É tomar o lugar. Essa é a diferença entre os deuses gregos e o nosso Deus, o Deus cristão, Cristo Jesus. Enquanto na ideia grega é inacessibilidade, ser impossível alcançar, é separação, aqui para nós é identificação. Por meio do seu sofrimento, Jesus Cristo se identificou com os homens. Mediante essa identificação, Jesus Cristo simpatiza com o homem, ou seja, literalmente sente com ele. Aquilo que citei há pouco. É quase impossível compreender a dor e a tristeza do outro sem ter passado por aquilo. Às vezes é difícil compreender, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Quando eu era mais novo, e eu não conseguia entender algo que pessoas de 45, como eu vou completar 45 anos,
Eu não conseguia entender quando a gente ia jogar um futebolzinho com pessoas mais velhas, eles diziam: ah, o meu tempo de juventude, ah, meu tempo de que eu conseguia correr como você, que eu conseguia fazer as coisas como você. Eu não conseguia entender isso quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos eu não conseguia entender, eu não acreditava que isso era real. Mas depois dos 30 anos, irmãos, acelerou-se o envelhecimento do corpo, essa máquina já não funciona igual e eu agora, infelizmente, tenho que provar na pele aquilo que eu não acreditava. Né? Então muitas vezes a gente tem que sentir na pele para saber o que o outro está falando, o que o outro está sentindo. Muitas vezes a gente não consegue compreender que coisas que para nós são tão fáceis e simples de se entender, para outros se entenda com tanta dificuldade, a gente não consegue se colocar na pele de quem aprende devagar. A gente não consegue se colocar na pele de quem tem deficiências. Né? Então Jesus veio sofrer o que nós sofremos para ser misericordioso. E devido a essa simpatia, a sentir conosco as mesmas dores, Jesus pode ajudar efetivamente. Né? Ele conhece as nossas necessidades porque padeceu nossas tristezas, enfrentou nossas tentações e é por essa razão que ele sabe com exatidão ajudar os que necessitam da maneira que nós precisamos ser ajudados. Nem sempre Deus vai nos dar o que nós queremos, mas sempre vai colocar diante de nós o que nós realmente precisamos. Vou repetir, nem sempre Deus vai nos dar o que nós queremos, mas sempre colocará diante de nós o que nós realmente precisamos. Tá? A verdade suprema de Jesus é que, devido ao que suportou na própria carne, ele pode ajudar os que passam pelas mesmas circunstâncias. Então creia, Jesus Cristo é misericordioso e fiel sumo sacerdote. Autor, né? Arquegos da salvação. Nele está a nossa salvação, nele está quem pode realmente interceder por nós. E é sobre essas coisas que Hebreus vem falando. Aproximemo-nos desse Deus. Aproximemo-nos desse Senhor, desse autor e consumador, desse fiel e misericordioso sumo sacerdote que temos diante de Deus e que sabe bem o que nós padecemos e não nos deixará sós, não nos deixará órfãos, não desprezará o nosso sofrimento. Pelo contrário, vai agir conosco com misericórdia. A Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Fique aí com esse estudo. Eu espero que tenha sido de valia para você e possa ter edificado o teu coração em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima semana, se assim Deus permitir.